Você já imaginou rentabilizar o seu terreno com uma incorporação imobiliária? Hoje aqui no nosso podcast a gente vai ensinar e explicar como funciona e como você pode ganhar mais dinheiro com um terreno que às vezes só está trazendo despesas e custos. Estou aqui mais uma vez com a Manu. Tudo bem, Manu? Tudo bem. É um tema muito interessante esse daí. Às vezes os clientes ficam sem saber. E o terreno parado traz prejuízo, né? Traz Demais. manutenção, limpeza, às vezes recebe uma multinha da prefeitura. Então, por que não Sempre. tornar dar vida ao terreno? Bem interessante. Exato. As pessoas não sabem como ganhar dinheiro com isso, né? Em incorporação, eu costumo dizer que você consegue fazer incorporação. Tem gente que vende na internet, não é bem assim, mas se você tiver um terreno, você consegue incorporar sem ter dinheiro em caixa, inclusive, porque tem diversas alternativas que basta você ter o terreno que você consegue fazer. A gente vai explicar Bem melhor legal. aqui para as pessoas entenderem como isso funciona, né? O processo da incorporação imobiliária. Mas é uma questão que muita gente está perdendo a oportunidade, que às vezes a pessoa tem um terreno bom, principalmente em terrenos em regiões centrais da cidade, né? Onde tem restrições do zoneamento da prefeitura, tudo mais, muito restritas, que as pessoas às vezes não conseguem fazer um ponto comercial, ou se vai fazer um ponto comercial tem toda a questão de alugar para um comércio, vender, tudo mais. Mas a pessoa pode usar isso para incorporar e ela vai conseguir ou construir um prédio para vender para mais de um comprador ou eventualmente fazer um condomínio de casas também que ela consegue vender para mais gente. E para isso basta ter uma metragem ali suficiente, mais do que para uma casa, né? Sim, sim. E é bem interessante a gente trazer esse assunto, porque eu vejo que as pessoas, elas desconhecem a possibilidade da incorporação como uma forma de empreender na construção civil, né? Eu acho que as pessoas, elas desconhecem essa possibilidade de fazer mais dinheiro e também como funciona, né, a incorporação. Às vezes as pessoas acham, eu tenho um terreno, eu quero construir várias casas ali, mas esquecem que lá na frente pode não dar desdobro, então você não vai conseguir individualizar as matrículas. E aí, para que isso seja realmente de forma regularizada, né, de forma regular, que vai trazer ali a possibilidade das pessoas conseguirem financiar, né, numa possibilidade de aquisição, é através da incorporação, que vai fracionar ali o terreno, né, a propriedade em si, vão sair várias matrículas de uma só. Exato. Né? E tem gente que até acaba esquecendo isso. Eu até peguei um caso esses dias de uma pessoa que ela tinha um terreno bom numa região, num bairro próximo do centro da cidade, e ela resolveu construir flats para ela alugar. Essa era a ideia dela. Ela falou, vou fazer flatzinhos, fica perto da faculdade, alugar para aluno, para médicos residentes, tudo mais. E aí depois, quando ela terminou, veio uma crise financeira e ela queria vender cada flat. Só que aí não tinha incorporação ainda, né? Então, ela podia ter feito incorporação desde antes de ter construído aqueles flats. Então, a gente conseguiu resolver para ela fez lá certinho, hoje ela já vendeu algumas, mas ela podia ter feito desde o começo, que é justamente isso, né? Então, já explicando aqui, incorporação é todo esse processo que você faz de aprovar na prefeitura, aprovar perante o cartório, para vender um imóvel na planta, né? E imóvel individualizado dentro de uma área comum inicialmente, uma matrícula mãe, que depois ela vai ser individualizada em áreas privativas e você pode vender cada uma para uma pessoa. E além disso, pode contar com uma área comum para essas áreas privativas também, né? Ou seja, uma área comum quando vira um condomínio, ou ter só as áreas privativas também. Legal. E acho que isso é importante da gente falar sobre a incorporação, porque assim, quando a gente fala de imóvel na planta, você vende uma promessa de uma unidade futura, né? Então, independente se é apartamento ou se é casa, você vai comprar algo, você vai estar assinando um contrato de algo que não existe ainda, não existe ainda fisicamente. Exato. Né? Então, essa questão, como a gente fala sobre direito de propriedade e tal, dos imóveis, geralmente a gente faz transações imobiliárias em imóveis que já estão consolidados, que já existem. Sim. Né? Então, a incorporação, ela traz essa possibilidade da gente vender algo que é futuro. Exato. Né? Que realmente no plano físico ela ainda não se consolidou. Exato. Inclusive, ela tem uma lei específica que trata, né, que é a 4.591,
que foi feita justamente já diante de uma situação prática que já vinha acontecendo, né? Eu trabalho muito com incorporação, é minha área. Então, assim, de um aspecto histórico até para as pessoas entenderem que começou lá na Revolução Industrial, quando houve muito êxodo rural, as pessoas começaram a ir para a cidade e não tinha terreno suficiente para todo mundo, né? Para todo mundo se estabelecer numa casa. Então, eles começaram a construir os prédios. Só que para levantar recurso para construir o prédio, o que os construtores faziam? Faziam a venda na planta, na época que ainda não tinha legislação. Então, o que começou a acontecer? Os charlatões do mercado, olha, você quer um apartamento aqui? Eu vendo para você, eu vou entregar daqui 3 anos. A pessoa pagava e depois ele sumia com o dinheiro. Sim. Então, a partir dessa demanda muito alta que começou a surgir nessa época, em 1964 foi feita essa lei que regula e traz toda a segurança jurídica para esse comprador, né? Então, hoje a incorporação, ela tem um processo próprio que tem que ser feito, tanto perante prefeitura, cartório e outros órgãos, justamente para o incorporador poder vender o imóvel na planta. E só pode vender depois de registrada, né? Exato, porque senão o incorporador fica, inclusive, sujeito ao crime de ordem financeira, né? Ele pode ser preso por conta disso, porque realmente vai para o Código Penal já, a lei estabelece certinho as penas para isso. Então, é justamente isso, ele só pode vender depois que sai a matrícula já com a incorporação registrada. E essa matrícula, ela vai todo esse combo demonstrando para os pretensos compradores, né, o produto que vai ser entregue, então que ele tem todas as aprovações, que ele tem todas as liberações, que vai ser uma coisa que no final vai ter uma BITS, né, principalmente, igual você falou, às vezes nem consegue depois resolver, regularizar. Mas além dessas questões de todas essas aprovações, também é registrado no cartório, por exemplo, um memorial descritivo, onde você coloca ali todos os detalhes, todas as questões de itens sanitário, pia, janela, tipologia do material que vai ser usado, elevador, o que vai ser entregue, para você já realmente deixar amarrado ali no cartório tudo que você vai entregar depois de um tempo para esses compradores, né? Então esse é o processo de incorporação, assim, para quem está comprando saber, né? Isso é bem interessante, porque a gente sempre fala aqui da importância, né, de você puxar a matrícula do imóvel antes de comprar. E aí, quando eu vou fazer auditoria para pessoas que estão adquirindo imóvel na planta, eu sempre falo, olha, a aquisição de imóvel na planta, ela é um pouco diferente, porque você não tem ainda a matrícula do seu apartamento, né? Você vai comprar uma unidade futura ainda, mas essa matrícula, ela ainda não existe. Mas existe a matrícula mãe, não é porque não existe a matrícula do apartamento que não existe um histórico registral. Exato. Né? Então, assim, precisa verificar, né, se a matrícula ali tem o registro da incorporação, se não está no prazo também de carência, né? Algumas incorporações têm ali o prazo de carência que pode existir em até 180 dias e tal. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa analisar que muitas das vezes não é falado ali na hora da venda, né? Então, a gente precisa sim tomar cautela e só pode ser vendido se for registrado. E isso não é uma prática Brasil afora, muitas das vezes, né? Infelizmente, algumas incorporadoras, elas acabam ali correndo atrás de vender e tá no processo ainda de registro, mas efetivamente ainda não se registrou a incorporação. Exato. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, porque é um risco muito grande. Sim, né? Com certeza. E a incorporação, eu sempre falo também para os clientes, ela tem uma lei própria, tem uma especificação, tem todo um rito. E se você quer empreender, você precisa do advogado para poder te assessorar a passar por todas essas fases e lá na frente você ter certeza de que, olha, toda aquela questão jurídica foi resolvida e lá na frente vão ser entregues as unidades de forma individualizada. Exato. Né? Porque assim, não é só ter o terreno e querer construir. Quero construir aqui 6 casas no terreno e vou vender as 6. Não é bem assim que funciona, né? Exato. É legal a gente explicar toda essa questão já de segurança para o comprador, para a pessoa saber que não basta ela falar, vou vender aqui para investidores, que nem muitos mercados fazem, né? Vender para investidores, levantar um recurso para aí sim ir vendendo na planta ou um pretenso investimento que vai poder ser transformado num apartamento no futuro, vendendo ali na planta para arrecadar recursos para fazer essa incorporação. A lei estabelece que a incorporação tem que ser feita antes de começar todo esse processo comercial do empreendimento em si, né? Mas só que as pessoas acham que a incorporação
é muito difícil, né? Até a própria palavra só incorporação. Pra grandes construtoras, né? Exato. E não é. Então é isso que a gente está aqui para falar, inclusive sobre a possibilidade para quem tem um terreno, né? Até eu tenho uma cliente que ela tinha um terreno numa região central da cidade de 2.000 metros quadrados e era um terreno que, por conta da lei de zoneamento, até então ela não podia construir prédio. Mas ela tinha outras formas de incorporar e ela fez um bulevar com salas comerciais. E aí foi feita uma incorporação lá, deu certinho, tinha o condomínio, as áreas comuns, ela vendeu as salas, foi através de uma incorporação, até a hora que transformou a lei de zoneamento, aí uma construtora já quis pegar o terreno para fazer prédio. Sim. Mas as pessoas desconhecem essas formas de negócio que podem vingar com o terreno, né? Então, assim, uma das formas é a própria pessoa incorporar, né? Então, parece muito burocrático, uma questão de outro mundo, não tenho recurso, mas se você contar com os parceiros, consegue. Uma dúvida, ela sempre precisa abrir uma empresa, né? Para fazer a incorporação, ela consegue fazer como pessoa física? Então, por conta da questão da tributação, a gente sempre sugere abrir uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico. Você abre uma SPE para aquele negócio e faz a incorporação com patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação é quando você averba no cartório e você, como se você fizesse uma promessa que precisa ser praticado e que todo aquele caixa que vier dos adquirentes, que eles pagarem da aquisição das unidades futuras, vai ser aplicado naquela obra. Então, você faz um caixa separado. E por conta disso, você tem um benefício tributário. Você paga o RET, que é um imposto estabelecido de 6% sobre todas as vendas. Então, você legal. não paga todos aqueles tributos, a carga tributária fica bem mais simplificada e mais em conta também. Entendi. Então, fica mais fácil até você já de prever o tanto do tributo, que você sabe que 6% do VGV, que é o valor geral de vendas, vai ser já para RET. Então, por isso que hoje a gente recomenda abrir a SPE e transitar em nome dessa empresa. Mas assim, então as pessoas podem, tanto se ela tem um terreno, ela pode tanto achar parceiros, né? Então ela acha o engenheiro, o advogado, tudo mais, que vão ajudar ela nesse processo de incorporação, porque ela precisa basicamente fazer um projeto, aprovar na prefeitura e aí buscando todos os órgãos que a prefeitura coloca, Sabesp e tudo mais, né? Concessionária de energia. E aí depois que ela tem todas essas aprovações, ela leva para o cartório. O cartório nada mais é que ela vai apresentar um quadro de áreas, das áreas privativas que vão ser construídas, tudo mais. E também demonstrar para o cartório que ela tem uma idoneidade financeira, jurídica. Então, precisa apresentar certidões da Justiça, CND da Receita Federal. Tem um combo ali, junto com o memorial de incorporação, que você leva e fala, o cartório é esse órgão que vai fazer essa fiscalização inicial, de falar, realmente, é uma empresa, é uma pessoa que vai conseguir entregar. Então, a pessoa pode fazer isso através de parceiros e depois que ela fizer isso, ela começa a vender as unidades futuras e com isso ela vai arrecadar o recurso que ela precisa para construir. Então, é uma boa, sim, para quem tem um terreno e às vezes não sabe como utilizar, né? Sim, é uma forma de empreender. Exato. Né, na construção civil. É bem interessante. Exato. E fora que um terreno, como a gente falou aqui, tem IPTU, tem todos esses custos que às vezes o terreno só tem ônus ali e você está deixando de ganhar dinheiro, né? Sim. E sem aplicar um dinheiro. Porque é isso que é legal da incorporação. Você conseguir entrar, se você achar os parceiros certos, às vezes você até consegue fazer permuta com engenheiro, com advogado, tudo mais. E aí você consegue fazer todo esse processo, começar a vender e com o dinheiro que é arrecadado das vendas você constrói. A lei permite, desde que você faça corretamente, tenha todas as aprovações, não tem problema nenhum. Agora, um outro processo também que tem é de fazer uma permuta com a construtora, né? É um outro tipo que você pode tanto fazer uma certa parceria com a construtora e você pode tanto... Que tem a forma prática, que seria a melhor, da construtora te pagar pelo terreno, né? A incorporadora. Essa é a melhor. Melhor, ela vai te pagar, você vai estar com a grana à vista ali e tudo mais. Mas é lógico que muitas das incorporadoras trabalham nesse método também de fazer tudo o processo e arrecadar o dinheiro com as vendas das unidades. Então elas preferem muitas vezes fazer... Para girar a caixa, né? Exato, para o empreendimento também se pagar, né? Também não precisar tirar dinheiro do bolso. Então tem esse processo que a permuta, que pode ser, normalmente o mercado faz de duas formas, que tem tanto a permuta em unidades futuras, então você vai dar o terreno para a construtora e uma parte, um percentual das áreas privativas que a gente falava, o empreendimento vai ter tantos de metro quadrado,
percentual disso é de área de permuta. E depois transforma em unidade e o terrenista, que a gente chama quem tem o terreno, recebe essas unidades lá no futuro, esses apartamentos. Então ele tem um terreno, às vezes, que vale ali 5 milhões, depois ele vai receber 10 milhões em imóveis, porque é claro que a construção vai estar muito mais valorizada do que o simples terreno dele. Sim. É um bom negócio, só que leva um tempo, né? Você tem que ficar ali 5, 6 anos esperando todo esse processo da incorporação e da construção. O bom também, né, eu vejo assim por esse lado, é que você vai ter já imóveis mais fáceis de serem rentabilizados também. Então, você já vai ter um imóvel pronto. Se você quiser vender, você vai vender com ele já valorizado, com todas as benfeitorias realizadas, e vai possibilitar da pessoa também fazer o financiamento, porque se a construtora vai entregar, né, se a incorporadora vai entregar a unidade futura, ela vai entregar com tudo certo, e vai já passar para você a quitação, né? Então, quando surgir um comprador interessado naquela unidade, você já vai conseguir facilitar para que a pessoa compre, porque ela vai conseguir financiar, ela vai conseguir dar uma entrada. Então, tem as suas vantagens também, né? Só que é aquele negócio. O tempo você tem que esperar, né? E aí o tempo vai valorizar, mas você tem que esperar. É um investimento de longo prazo. Você dá o terreno para a construtora, e é claro que a construtora tem todo o processo de aprovação do projeto, da incorporação, que leva ali de um ano a 1 ano e meio, para depois ela lançar. E aí depois que ela lança, ainda vai 3 anos de obra, para depois ela ainda fazer o registro, conseguir o habite, individualizar as matrículas. Então acaba levando 5 anos para ela te devolver os imóveis prontos. Mas é claro que é um patrimônio que tem muito mais liquidez do que um terreno. Porque um terreno, é difícil você vender, alugar, e com 10 apartamentos você consegue alugar alguns, vender outros. Como você disse, para vender fica muito mais fácil, por conta de conseguir vender financiado. Então é um patrimônio muito mais líquido, né? E você pode alugar, por exemplo, ter uma renda mensal. Então, essa é uma das formas de fazer negócio com terreno. E tem uma outra que se chama permuta financeira, que a gente também fala, que é onde você nada mais é do que uma venda parcelada. Você passa o terreno para a construtora e ela vai te passar um percentual do que ela for vendendo dos apartamentos. Então, por exemplo, legal. acorda ali 12,5% do VGV. Então, é claro que a construtora ela tem... Quando ela lança um produto, ela já sabe... Isso de todas as unidades? De todas as unidades, isso. Você faz um percentual do valor geral de vendas. Então, a construtora está prevendo tantos milhões com a venda dos imóveis, um percentual vai vir de permuta. Só que a construtora vai pagando conforme ela vai vendendo os apartamentos. Então, é claro que fica até parecendo que você é meio sócio da construtora, porque você tem que fazer o acompanhamento mensal, você precisa analisar os relatórios financeiros, como que está a aplicação na obra, para você ter todo esse controle. Você tem mais uma burocracia ali também, né? E não só receber o valor, mas tem que acompanhar. Exato, e tem toda a questão da sua tributação, de como você vai aplicar esse dinheiro. Então, essa é uma das formas, assim, também de fazer negócio com terreno que você coloca na mão de uma pessoa que sabe fazer, né? Um incorporador, então acaba virando muito mais prático e fácil para quem tem um terreno e desconhece. Mas eu acho muito legal a gente destacar essa possibilidade da própria pessoa fazer, né? Porque é muito desconhecido. Às vezes as pessoas acham que a incorporação é só para fazer um prédio vertical e não é. Assim, tem gente que às vezes tem um terreno e consegue fazer 3 casas ali. Acontece muito de fazer casa geminada, que entra hoje no processo de incorporação também. Então é uma forma de você fazer dinheiro para construir, fazer o negócio, e basta ter o terreno, né? Sim, e vender de forma regular, né? Porque é aquilo que eu falei desde o começo. Você até pode ter um terreno e construir lá 6 casas. Você pode fazer isso. Mas e na hora de vender depois? Vai ser mais dificultoso, porque dependendo do tamanho do terreno, essas casas vão ficar abaixo da fração mínima de parcelamento ali do município, e não vai conseguir individualizar as casas, né? Então, é um risco você construir... eu tenho aqui um terreno, vou construir 6 casas e vou vendê-las. Porque daí você só vai conseguir vender à vista e, dependendo, não vai nem conseguir fazer a escritura. Exato. Né? Então, assim, a incorporação é o processo mais seguro para poder realmente conseguir individualizar cada uma das unidades. Independente se é apartamento, ou se é casa, ou se é sala comercial, enfim. Exato. E é um mecanismo jurídico seguro, e que é uma forma de empreender também na construção civil. Sim, bem legal.
Eu já vi gente que tem um terreno e acabou fazendo ali 3, 4 casinhas e depois não conseguiu regularizar, né? Individualizar. E aí acaba que vira, no termo popular, um cortiço ali, né? Porque viram várias casinhas, fundo e tal, e não tem nenhuma regularização. Então, um processo de incorporação... Tem um número só, não consegue individualizar na correspondência, às vezes não consegue individualizar a água, individualizar a energia. Né? Então, uma série de outras coisas que vão derivando dessa falta de regularização inicial que pode gerar um problema futuro. Eu até achei interessante a gente abordar isso, porque eu lembrei agora de um caso bem antigo já, uma vez que eu fiz uma consulta com um cliente e era um condomínio na praia. E esse condomínio na praia ele não passou pelo processo de incorporação imobiliária. Então a pessoa tinha um terrenão lá na praia e construiu vários flatzinhos assim para alugar para temporada. Só que a energia não era individualizada. Pensa, você alugar um flat na praia para você passar o final de ano e não tem instalação de ar-condicionado. Nossa. Porque lá o que acontecia? Algumas unidades tinham, outras não. Aí a conta de energia era todo mundo junto. Era totalmente injusto a conta, porque a pessoa usava né, como queria o ar. Não tinha estrutura para poder suportar o ar de todo mundo, também instalações elétricas para suportar de todo mundo, e era tudo junto, e não conseguia individualizar porque não passou pelo processo de incorporação. Então era um condomínio totalmente irregular. E aí, olha só os problemas que foram originando, porque não eram pessoas que moravam ali que estavam cientes, não, pessoas compraram daquela forma e alugavam para terceiros. Então, toda vez um hóspede reclamava e fazia avaliações negativas, que não tinha estrutura, e era reclamação no Google, e era... Gente, e aí a pessoa não consegue fazer nada, embora ela tenha um patrimônio, tenha ali o flatzinho que seja. Investiu dinheiro, achou que estava comprando uma casa na praia, comprou um sonho, acordou com pesadelo. Exato. Foi tipo... Então, olha só, a falta da incorporação imobiliária, o que gerou. Né? Porque quando ela compra assim, ela está comprando uma fração ideal de um todo, né? Então ela não tá, ela acaba virando sócia de todos os outros compradores, de todos os outros proprietários, porque quando não tem incorporação, ela tem 10% de uma matrícula mãe. Então ela fica vinculada, financiado, não consegue, né? Tem vários. Assim. Para decidir também não existe nenhum condomínio. Um condomínio de fato não existe um condomínio consolidado. Aí você vai fazer assembleia, mas não tem um regimento interno, não tem uma convenção. É muito complicado. Gente, é muita bagunça, né? Então, olha só como que pode se estender, né? Essa falta de regularização aí da propriedade. Mas é um tema bem interessante e acho que incorporação imobiliária a gente precisa falar mais sobre ela. Exatamente porque as pessoas não têm esse conhecimento e às vezes acham que é somente para grandes construtoras. E na verdade não é. Exato. É isso que a gente queria destacar aqui no episódio de hoje, que é justamente isso. Se você tem um terreno, estude a possibilidade de incorporar, porque pode ser muito mais rentável do que você construir uma casa ou ficar procurando negócio com locação. E é um processo justo, você consegue uma grana boa e sendo tudo certinho, você não tem problema nenhum. Mas é isso, pessoal. Mais um episódio aqui do nosso podcast. A gente queria agradecer de novo a participação dos ouvintes. Não esqueçam de ouvir no Spotify também, né? Que tem lá para quem não quer ouvir durante a academia ou durante uma viagem. E é isso. Muito obrigado, Manu. Obrigado a todos. Eu que agradeço.